aspectos, né? Reparar, elogiar. E sobre 100, eu acho que dou 90 ao casal. Faltou aqui o cartão. Também temos mais uma surpresa. Uma grande salva de palmas. Então, irmãos, sempre que pedirmos para um casal vir para frente, corram. Todos os dias tem alguma surpresa e vai ser muito bom. Aleluia! Chegou o momento mais esperado da noite. Não é isso, minha querida esposa? É sim, verdade. Chegou o momento no qual vamos chamar o nosso preleitor da semana, o nosso pastor Ismael, que vai nos abençoar com o estudo. Amém? Vamos receber o pastor com uma grande salva de palmas. Aleluia! Boa noite, irmãos. É muito bom estar de volta aqui com vocês. Quero agradecer o convite e podermos estar juntos compartilhando a palavra de Deus. Eu sou casado com a Cibele há 35 anos. Nós casamos dia 4 de agosto de 1990. Então, esse ano completamos 35 anos de casados. Vou deixar essa minha água. E então é um prazer estar junto. Eu acho que eu fui missionário solteiro por 4 anos. Eu estou em missões há 39 anos, tempo integral. E no tempo de solteiro eu trabalhei com o Ministério de Plantação de Igrejas. E eu lembro que eu tinha mais autoridade para falar sobre família quando eu era solteiro do que depois que eu casei. Depois que casar te faz ficar mais humilde nessa questão de ensino. Recentemente eu vi um jovem solteiro, era um jovem brilhante, um jovem pastor brasileiro, muito inteligente, um rapaz que terminou o médio com 16, terminou o primeiro curso superior com 20, ele tem 29, já tem 3 cursos superiores e mestrado, e aí eu estava ouvindo ele falar sobre família, e eu gostei de ver a autoridade que ele estava falando. Eu falei, quando ele casar, essa autoridade vai diminuir pela metade. Porque é fácil trazer os princípios quando você não está vivendo eles. Agora, quando você tem que trabalhar a família, aí a coisa muda, porque a família é um lugar que Deus trabalha o nosso caráter e trabalha também a nossa humildade. Alguns anos atrás, fui convidado, eu trabalho no Comitê de Ética da Ordem dos Pastores Batistas, e eu fui convidado para discutir com os pastores, fazer um debate sobre por que está havendo divórcio na igreja nos últimos 10 anos. Por que nos últimos 10 anos? E eu estou em Angola há 35 anos. Quando eu cheguei em Angola, não havia divórcio na igreja. E aí falaram, pô, é o mundo, é a globalização, é o pecado entrando na igreja, e havia muitas teorias por que está havendo divórcio. E eu trouxe um ponto de reflexão para a gente pensar que 35 anos atrás, mulher não tinha direito nenhum, nem segundo a lei, nem segundo a cultura. 35 anos atrás não havia... como é que chama aquele departamento da mulher, do governo? Promoção da mulher, né? Não havia promoção da mulher, não havia tribunal da família, e a tradição cultural banto faz a mulher que casar, ficar casada, e mesmo se ela estiver sofrendo no casamento, sair do casamento é pior ainda, porque ela seria uma desgraçada se ela abandonasse o marido, seria uma desprezada. Então, na cultura banto de 35 anos atrás, quando eu cheguei em Angola, 4 anos atrás, em 1991, não havia divórcio. Mas
eu sabia de muitas mulheres que viviam debaixo de opressão e até debaixo de maus tratos, mas ela não podia sair dali porque ela era mulher e ele era homem. E aí ela não tinha direito de abandonar a prisão que ela vivia. O casamento para ela era um lugar de tortura, mas ela não tinha direito nenhum. Nos últimos anos, a cultura globalizou, hoje as mentes estão mais abertas, nós temos mais mulheres hoje em função de liderança, com mais pessoas com nível superior. Por outro lado, houve leis que foram implementadas, que às vezes as leis já até existiam, mas não eram implementadas, sobre o direito da mulher, sobre a proteção da família, e aí começou a haver situações que a mulher começou a entender que eu não preciso viver assim. E aí, então, na verdade, muitas vezes, essa questão de divórcio é o pecado que entrou na igreja ou o pecado foi exposto por causa das novas leis e dos novos direitos da mulher que a sociedade e as leis estão promovendo hoje. Então, nós temos situações de evolução que nós temos que pensar. Porque hoje, uma mulher que vive numa situação de ser espancada, ser maltratada, ela pode procurar a OMA, pode procurar a promoção da mulher, pode procurar o tribunal da família, e existe várias situações que ela pode sair de dentro do casamento sem ser condenada pela sociedade, e isso tem gerado situações que as mulheres não precisam mais viver situação de opressão. E aí eu discutindo isso com os pastores, aí eu lembro que eles falaram, não, mas realmente acontecia, eu tinha homens na minha igreja que a mulher dele era muito maltratada. Aí um pastor levantou, ele falou, eu conheço um pastor que maltratava muito a mulher também, e era pastor. E nós tivemos situações assim, que tivemos que debater e pensar como corrigir. Hoje, graças a Deus, nós temos, dentro de várias igrejas, semana passada mesmo, nós tivemos um debate com 42 casais reunidos na minha igreja, onde tivemos um ensino e um debate sobre família. Então, hoje, nós temos as igrejas trabalhando mais sobre família, e nós temos as leis sendo implementadas, aonde dá proteção à família. E em algumas culturas, as mulheres adquiriram tanto direito que agora estão trabalhando os direitos do homem. No momento, no Brasil, tem um projeto de lei apresentado por uma parlamentar mulher, e esse projeto de lei é para proteger os homens contra as acusações das mulheres. Porque a lei de direito da mulher no Brasil se tornou tão firme que tudo que a mulher falar contra o marido é verdade. E ele pode ser preso só pela declaração da esposa que ele fez isso ou aquilo. E a esposa pode conseguir um mandato de restrição de distância, aonde o marido, esse homem não pode aproximar mais do que 300 metros dela. E se ela se aproximar, ele vai preso. Então, aí a lei de proteção à mulher se tornou tão forte que agora eles têm que fazer uma lei, corrigir a lei de proteção da mulher, porque mulheres estão acusando homens de coisas que eles não fizeram, e hoje está provado que alguns homens cumpriram cadeia, porque a mulher fez declarações falsas dentro do Brasil. E é interessante ver isso acontecer, e mulheres realmente manipulando a lei a favor delas. Então, tudo tem dois lados, mas realmente a família, que deveria ser um lugar de proteção e segurança, em várias culturas se torna uma prisão e um lugar opressivo para a esposa. E isso acontece em várias culturas. Quando eu cheguei em Angola, eu vivi na Ganda por 2 anos. Ganda é a terra do pastor Chiquete. Foi nessa época que eu conheci a família Chiquete toda lá na Ganda. Eu conheci o Chiquete, eu tinha 26 anos quando eu lhe conheci, eu estou em 60 agora. Então, quando eu vivi na Ganda, eu tive uma ilusão. Quando eu cheguei em Angola, a primeira impressão que eu tive é que as mulheres Ovimbundo eram muito submissas. E, nossa, como elas são submissas.
É interessante, elas fazem o prato do marido, elas tal. Eu fiquei bem impressionado, e depois eu comecei a entrar nas casas, conhecer os maridos, conhecer as esposas, e eu descobri que havia um protocolo cultural, que a mulher sabia o lugar dela, mas isso não queria dizer que ela fosse submissa. Tinha mulheres extremamente rebeldes, falava sim para o marido, ocho, mas não fazia nada do que falou. Só ela não podia dizer não para ele. Então, quando eu comecei a entender a cultura, eu comecei a ver, aí tem um truque, não é bem assim como parece. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre a família e a natureza da família. Porque nós pensamos em família e todos nós queremos ter uma família perfeita. E todos nós planejamos uma família perfeita. Eu venho de gerações cristãs, meus pais já eram batistas, líderes na igreja, e eu cresci dentro da igreja, eu orei. Na adolescência eu tive palestras sobre namoro, casamento, e aí eu fiz o plano de como seria a minha família. Aí orei sobre minha família, eu tinha uma lista das qualidades que eu queria na minha esposa, ainda adolescente eu fiz essa lista, orei sobre ela e comecei a me preparar para casar, até que com 25 anos eu me casei. E eu tinha o projeto que a minha família ia ser uma família segundo o coração de Deus. Porque eu fiz tudo segundo o que eu aprendi na palavra, então não ia dar errado. Mas deu errado, deu problema. Acho que 3 meses depois que eu estava casado, eu pensei que tinha cometido um erro grave. Eu achei que eu tinha casado errado. A minha mulher chorava e eu ficava frustrado, eu ia para Deus e perguntava, Deus, em que eu errei? E estou há 35 anos casado e de vez em quando nós perguntamos, errei onde? Isso está acontecendo. Então, vamos pensar um pouco sobre isso, a natureza da família. Em Gênesis 2, de 4 a 25, nós vivemos a narrativa de Deus criando o mundo, criando a família, criando o homem e a mulher. E aí nós temos a narrativa da primeira família que Deus criou, e Deus criou e disse, é muito bom. Ele pôs uma qualidade na família. Ele criou e disse, é bom. E aí nós tínhamos a primeira família. Essa primeira família tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo porque eles não tinham background, eles não tinham passado de pecado, de situações, não tinha passado nenhum. Eles começaram do zero. Era um projeto novo. Eles tinham um encontro com Deus todos os dias. Toda tarde Deus vinha e falava com eles. Então Deus trazia uma meditação para esse casal diariamente. Então, esse casal, essa família foi perfeita. Não teria como essa família dar errada. Mas essa família que Deus criou, a mulher meteu água e comeu uma fruta que não deveria, aí ainda manipulou o marido para comer a mesma fruta, um dos filhos matou o outro filho, e aí a pergunta é, então, o que Deus fez de errado? Agora, será que Deus errou para essa primeira família dar tão errado assim? Se nós, de vez em quando, perguntamos o que nós erramos, será que Deus parou lá também, depois, coçou a cabeça e falou, eu errei onde? Quando criei esses dois. Eu errei quando criei essa família. Porque a primeira família tinha tudo para dar certo, e nós vemos que aconteceu manipulação, pecado, assassinato e por aí afora, isso na primeira família. Então, nós olhamos e aí a pergunta é, qual a natureza da família? Por que Deus criou a família? Deus criou e disse que tudo era muito bom e Deus tinha um propósito com a família. Qual o propósito de Deus com a família? Qual o propósito de Deus ao criar a família? Então, olhando a primeira família da Bíblia, eu acho que a tua família não tem tanto problema quanto a família de Adão, tem? A família de Adão ultrapassou todos os nossos problemas. Acho que você não tem nenhum problema tão grave quanto teve na família de Adão. Porque a família de Adão nos comprometeu todos. O pecado daquela família fez o pecado entrar no mundo.
O primeiro assassinato da história da humanidade está dentro daquela família. E nós encontramos Deus amaldiçoando o homem por causa do pecado na pessoa da primeira família. E a família que Deus criou. Então, vamos pensar, qual a natureza da família? Primeiro, família é um organismo vivo. Não tem como nós fazermos um manual como a família deve ser, e se seguir esse manual, a família vai ser perfeita. Porque é um organismo vivo e tem várias dinâmicas, várias situações, várias fases. Nós temos fases inicial, onde você tem uma noiva, quer casar, e aí nós estamos preparando o casamento, tem várias situações de preparação do casamento, até que chega o dia do casamento. E nesse dia, a noiva entra bonita na igreja, e você está aqui na frente, à espera da tua noiva, e você é o dia muito feliz, teu coração está acelerado, tem noivos que até choram aqui na frente enquanto ela está caminhando, e é uma grande emoção. E as pessoas dizem, vamos ao casamento. Eu falo, não é casamento, é uma cerimônia de início de casamento. Casamento é o que vai acontecer nos anos posteriores. Depois daquela cerimônia, o que vai acontecer depois, que é casamento. Naquele dia que o noivo recebe a noiva, é a cerimônia de início de um casamento. E aí, casamento é o que você está vivendo agora, por muitos anos. E aí é aonde nós aprendemos várias coisas. O casamento é suposto manifestar o amor de Deus. Nós aprendemos sobre o amor de Deus na família. Tanto que o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento familiar. Se nós olharmos como Deus se revelou a nós, Ele se revelou como família. Então, nós pensamos, olhando o Gênesis, o propósito de Deus é se revelar a nós, revelar a natureza dele através da família. Vamos olhar João 14. Evangelho de João 14, eu creio que versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é manifestado a nós como Filho de Deus, e Deus como Pai. É relacionamento familiar. Então, Deus se revela dessa forma, a nós de Pai e Filho. E quando nós vemos, Ele começa agora a se revelar a nós dessa forma, e tudo que Ele fala na sequência desse texto, versículo 7, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Desde agora conhecereis, porque tendes visto. E aí replicou Filipe, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Diz Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como diz, mostra-me o Pai. E aí ele vai mostrando quem é Deus, Deus é Pai, e nós começamos a entender a paternidade de Deus, e começamos a aprender sobre. Agora, quer ver uma das coisas que nos ensina mais sobre Deus como Pai? É quando nasce o nosso primeiro filho. Quando nós temos filhos, nós entendemos a paternidade. Porque uma das coisas que eu acho muito interessante, eu aprendi com um dos meus pastores, que filhos, muitas vezes, é lindo, é bonito, nós nos emocionamos com os filhos, mas, com o tempo, o filho começa a crescer e nós começamos a ver os nossos próprios pecados andando na nossa frente com duas perninhas. E coisas que nós temos que corrigir naquela criança é coisa que nós somos. E começa a se manifestar neles. E agora, o único jeito de corrigir essa criança é se nós deixarmos Deus transformar a nós também. Porque o que se vai manifestar neles, muitas vezes, é reflexo do que nós somos. Então, Deus, nós entendemos a paternidade de Deus. Nós entendemos a paternidade de Deus também quando nossos filhos erram.
e nos envergonham, mas nós continuamos amando eles como filhos. Apesar deles nos colocar em situações de embaraço, mesmo assim são os nossos filhos. E nós continuamos amando incondicionalmente. E nós entendemos como Cristo nos ama. Então, família traz, a natureza da família traz isso para nós, traz essa revelação de Deus. Aí nós temos Jesus na cruz, e ele prova o seu amor. Vamos até Efésios. Efésios 3, 14. Por esta causa, 14, vamos ler até o 19. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Essa é a oração do escritor. Por essa causa me ponho de joelho, que o amor de Deus seja revelado a vocês e vocês tenham um entendimento de quem é Deus e a natureza do amor de Deus. Aqui nós temos agora Cristo na cruz, revelando o amor de Deus por nós, como seus filhos. Aí Deus mostra a natureza dele. Quando Deus fala de amor, é porque Deus é amor. Ele não nos ensina sobre amor, mas ele manifesta o que ele é. Manifesta através de quem? Através de Cristo. E Cristo manifesta o amor de Deus quando ele se entrega por nossos pecados, por nós. E todo esse relacionamento é familiar. Deus Pai, como o Pai enviando o seu Filho, e seu Filho se entregando pela igreja e por nós, e aí nós aprendendo sobre o amor, a paternidade e o cuidado de Deus. Nós entendemos salvação e graça dentro do relacionamento familiar. Porque numa situação, se Deus se revela na família, numa situação de uma família perfeita, aonde não há erro, não há perdão, não há correção, não há estender graça, se a família fosse perfeita, nós não precisaríamos amar como Cristo amou, amar incondicionalmente, mas por causa das imperfeições que dá a oportunidade de amor incondicional. Se a tua mulher fosse totalmente certa, não tivesse desequilíbrios hormonais, se teus filhos fossem perfeitamente obedientes e cristãos, gostassem de ler a Bíblia, de orar, gostassem de ir à igreja e participar dos programas da igreja, teus filhos fossem perfeitos, você não iria aprender amor incondicional, porque seria fácil. Você ia viver orgulhoso deles, orgulhoso da esposa, chegar em casa, está tudo perfeito, mas na imperfeição da família, nós temos que perdoar, temos que estender graça, amor é cultivado na imperfeição. É aí que nós temos a oportunidade de amar, de perdoar, de amar como Cristo amou. E o desafio da palavra de Deus é esse: amar como Cristo amou a igreja. Algum tempo atrás, a minha filha me deu uma notícia que me deixou muito triste. E foi naqueles dias que nós perguntamos: o que eu fiz de errado? E ela estava disposta a se afastar de nós por causa disso. Eu sei que eu vou envergonhar o papai e a mamãe. Eu fiquei frustrado, falei: vai para o teu trabalho, daqui 15 dias a gente conversa quando você voltar. E ela foi, e eu orei a respeito, busquei a Deus, e Deus me falou sobre amor. Na próxima encontro eu falei: eu não concordo com o que você fez,
eu não aprovo, e realmente me deixou muito decepcionado, mas aqui é a tua casa, você é minha filha, e meu amor por você, nosso amor por você não depende do que você faz ou deixa de fazer. Você é nossa filha e nós temos um compromisso de amar você. E nós conversamos sobre isso e tratamos o assunto, ultrapassamos aquele assunto. Mas é nessa hora que nós vamos amar como Cristo amou ou vamos ser egoístas e condenar a pessoa que deveríamos amar. O ano passado, eu estava com um jovem, filho de um pastor, e esse jovem, filho do pastor, foi crente, foi presidente da juventude da igreja, foi ativo na juventude, casou, foi casado na igreja, com ele, a esposa, por 14 anos. Depois de 14 anos de casado, ele se envolveu com a mulher, e a tal amante dele teve filhos gêmeos. Eu falei para ele, nossa, quando você peca para valer. Gêmeos, já de cara. E aí, depois que ele já desviou mesmo, arrumou já uma terceira. Ele estava com 2 mulheres fora de casa, e a mulher de casa pensou em deixar ele, mas mesmo assim conversaram, ela decidiu ficar com ele mesmo assim, orando por ele para que ele mudasse de vida. Mas nessa situação de traída, e ele já fazendo filhos fora de casa, a esposa, um dia eu cheguei visitar, encontrei esse irmão, por acaso ele era meu mecânico, e ele estava extremamente frustrado, muito bravo, porque você não sabe o que essa mulher me fez, depois de quase 18 anos de casado, ela me fez. Eu falei, mas o que ela fez de tão grave assim? E eu disse a ele, eu conheço os teus pecados, mas os teus pecados eu conheço muito bem, mas o que a tua esposa fez agora? A minha esposa me traiu e se envolveu com um homem lá no trabalho dela. E eu vou lhe deixar, vou parar de sustentar, vou parar com isso, vou fazer isso. E ele já estava com uma lista de coisas que ele ia punir a esposa, que ele era a esposa casada, que ele já tinha mais 2. E eu comecei a rir e disse a ele, você está provando o amargo que você já tem dado a ela por quase 4 anos. Você está bebendo o líquido que ela está bebendo há 4 anos. Você não tem traído ela já há 4 anos? Mas eu sou homem, a nossa cultura. Não vem com a tua cultura, não. Você foi criado na Bíblia, vamos falar da Bíblia. Porque o pecador é assim, o pecador, quando ele está bem, ele fala da Bíblia. Quando ele pisa, mete água, ele fala a nossa cultura. Nós bantus. Quem já ouviu esse argumento? Nós bantus. Nós bantus, nós aqui na África, você não entende? E algumas vezes eu respondo para o irmão, quando você chegou na África, eu já estava aqui. Eu estou na África há 35 anos. E não é bem assim como você está dizendo. Mas esse irmão estava bem frustrado, e eu chamei ele para aquela parábola daquele homem que ele devia para o rei, e chegou lá, o rei mandou cobrar a dívida, mandou prender ele para vender como escravo, mas ele clamou, e a família dele, porque ele devia e não tinha pago. Aí aquele homem clamou por misericórdia, o rei teve misericórdia dele. E aí ele saiu da presença do rei perdoado, mas encontrou um devedor dele. E aí espancou o devedor, cobrou e mandou prender ele, porque não pagou a dívida dele. Aí esse homem foi julgado e condenado, porque ele não estendeu ao outro o perdão que ele recebeu. Se você pensar sobre... Quem lembra dessa parábola? Todos lembram, né? Se você pensar, esse homem estava frustrado com o devedor dele, que talvez ele não conseguiu pagar o rei, porque o outro não pagou ele. Então, ele realmente ele passou por toda a vergonha que ele passou por causa do outro, mas a dívida dele foi perdoada. E segundo a parábola de Jesus, aquele homem foi digno de maldição e grande condenação, porque não conseguiu perdoar o outro, estender ao outro a graça que ele mesmo recebeu.
eu falei para esse irmão, depois de contar essa parábola para ele, eu disse, essa parábola diz o seguinte: se você condenar a tua esposa pelo mesmo pecado que você cometeu, você vai ser julgado por Deus. Você vai cair debaixo da maldição de Deus por causa disso. Então eu não posso fazer nada. Eu falei, irmão, quem trouxe pecado para dentro da família foi você. Antes de você começar a adulterar, tua mulher nunca pensou em adultério. Mas o espírito de adultério entrou na tua casa através de ti. E agora, você que abriu a tal porta, que vai julgar a pecadora. E eu conversei com ele sobre isso. O pastor está dizendo, então, que eu não posso fazer nada. Eu falei, eu estou dizendo que você criou o teu problema, resolva. Não é eu que vou resolver o teu problema. Esse buraco foi você que cavou. Agora você está caído nele. E a situação que você criou, o pecado, tem consequência. Mas eu falei, agora, se você a condenar, você está condenando você mesmo. Se você estender graça, talvez você alcance graça. Como é que você vai tratar esse assunto aí? É na tua conta, é teu problema. É você que arrumou esse problema, mesmo tendo conhecimento da verdade, você escolheu esse problema, então é você que vai viver com ele. Então é muito interessante que nós somos muito bons em julgar o pecado nos outros, né, em questões familiares. Então essa é a situação que nós vivemos. Famílias têm problemas. E famílias têm fase. Como nós dissemos que família é um organismo vivo, nós temos a situação da família quando nós casamos, casal sem filhos, depois casal com filhos pequenos, aí casal com filhos adolescentes, é outra fase diferente, aí nós temos casais com filhos adultos, é outra situação, e e tudo isso interfere na dinâmica da família. E nós podemos aprender sobre o caráter de Deus quando nós temos que perdoar, trabalhar, estender graça, ensinar. E muitas vezes nós esperamos que, porque eu fiz assim, o resultado vai ser aquele. E o resultado não é exato como nós esperamos. Eu criei 2 filhas e as ensinei na palavra de Deus desde pequeninas. E dentro do campo missionário nós as ensinamos, mas eu tinha uma dinâmica. Quando eu cheguei em Angola, e a igreja de Angola era extremamente religiosa, a igreja que eu fazia parte, então eu via muita coisa que era religião, dos batistas, não era Bíblia. E de outras coisas que era cultura banto, não era Bíblia, mas nós tínhamos que viver dentro da igreja, porque para não dar escândalo. E eu, ao educar minhas filhas na palavra, eu tentei ser o menos religioso possível, mas ensinar por princípios. E chegou fase que elas começaram a tomar decisões, na adolescência, pós-adolescência, e eu tive que me questionar se eu deveria ter ensinado mais religião para ela, mais regras. Eu deveria ter ensinado mais regras. Será que eu fiz errado? Será que eu errei? Elas estão tomando decisões agora. E teve várias situações que eu tive que questionar. E várias vezes, depois de orar, buscar a Deus, eu cheguei à conclusão que eu faria, esse é o caminho que eu iria. Eu não mudaria, não. Acho que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, dentro das minhas limitações, ensinando no caminho de Deus. E aí elas começaram a tomar decisões. E aí nós nos avaliamos quando acontecem situações. Quantos pais aqui teve que reavaliar, conversar com a esposa e perguntar, erramos onde? Para essa criança ter essa atitude assim. Ou o que aconteceu aqui? E aí nós nos avaliamos por causa da situação que estamos vivendo dentro da família. Então, nós podemos conhecer a Deus, a natureza de Deus, como Deus ama, e a cruz mostra o amor de Deus. Nos mostra como Deus nos ama, cuida de nós. Então, essa é a natureza da família, manifestar o amor de Deus. E a igreja é um agrupamento de várias famílias. Quando o relacionamento da igreja com Deus é um relacionamento familiar. Ele é o nosso pai, nós somos filhos,
E aí a igreja, nós temos as bodas do Cordeiro, a igreja casando com o Senhor, e todas as metáforas da igreja e do relacionamento com Deus fala sobre família. E aí nós temos várias situações. Aí nós temos o desafio: o marido ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí, às vezes eu pergunto para os maridos na minha igreja: imagina que a tua mulher pecasse contra você, tanto quanto você peca contra Cristo. Depois que você se converteu, quantas vezes você teve que ir a Cristo pedir perdão porque você errou e pecou voluntariamente? Você sabia que era errado, mas cometeu o pecado e teve que voltar e pedir perdão, renovar os votos com Cristo. A pergunta é: quantas vezes essa semana você pediu perdão a Deus em nome de Jesus? Agora imagina se a tua mulher cometesse contra você o mesmo tanto de pecado que você comete contra a palavra de Deus e contra Cristo. Será que o teu casamento ainda existia? Se a tua mulher pedisse perdão para você: marido, dessa vez eu adulterei. Marido, dessa vez eu roubei um dinheiro na tua carteira. Marido, eu fiz isso. Marido, eu fiz aquilo. E me perdoa. E você perdoa. Me perdoa de novo. E você perdoa. Se a tua mulher pecasse tanto quanto você peca contra Deus, será que você ainda tinha uma família? E vice-versa. Então, nós temos que nos amar como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo é incondicional. Nós podemos ter certeza da salvação, não é porque nós somos perfeitos. Eu tenho certeza da salvação por causa da graça de Cristo. É a graça que me dá certeza da salvação. Eu creio nele, eu aceitei ele como Salvador, e é pela graça, porque dependesse das minhas obras e da minha perfeição, a minha salvação estava comprometida. Nós temos algumas denominação evangélica neopentecostal que toda vez que você peca, você perde a salvação. E toda vez que aí você tem que correr para Deus, fazer sacrifício, fazer um jejum, orar, fazer uma campanha para voltar para a salvação. Aí você peca de novo, não está salvo outra vez. É assim e essas pessoas vivem numa angústia espiritual tremenda, porque eles não entendem a graça. E então eles vivem uma angústia porque eles não conseguem ter certeza da salvação, porque ele não tem certeza se ele pecou ou não. E ele vive dentro dessa situação. Então, mas nós sabemos que em Cristo, graça está disponível. Nós alcançamos graça nele. Para os pecados que cometemos, ele nos perdoou, e ainda os pecados que vamos cometer, e a graça está lá para ele. O sangue de Jesus nos purifica e nos dá a graça. Nós temos graça em Cristo para nos santificarmos. E essa graça que nos mantém. Nós somos salvos, não porque eu me sinto salvo, não porque eu mereço a salvação, mas porque eu tenho uma aliança com Deus, através de Cristo. É uma aliança onde Cristo deu a sua vida, deu o seu sangue, e eu dei a minha vida a Ele, e nós temos esse pacto com Cristo. Isso é a garantia da minha salvação. Casamento é uma aliança de um homem com uma mulher. E às vezes nós estamos bem filipados com a esposa. Às vezes tua esposa te deixou bem bravo. Algum marido aqui já saiu de casa bem filipado com a esposa, bem bravo mesmo. Saiu ali rosnando: essa mulher. Eu não vou mandar levantar a mão não, mas quem já saiu assim, pensa naquele dia. Naquele dia você estava menos casado. A esposa, quando o teu marido te filipou mesmo, você ficou frustrada com ele. Às vezes não deu nem vontade de cozinhar. Você fala: hoje eu nem vou cozinhar, que se eu cozinhar hoje eu enveneno ele, eu meto um veneno. Alguma esposa já passou lá de ficar bem frustrada com tal marido? Nesse dia de grande frustração, você estava tão casada quanto no dia do casamento. Porque você tem um contrato legal, você tem uma aliança diante de Deus, você tem testemunhas legais,
você tem testemunhas no corpo de Cristo, você teve uma igreja testemunhando que você casou, e você fez uma aliança, e você tem uma aliança que é símbolo desse pacto. Então, no momento de maior frustração, você está tão casado quanto no primeiro dia. Porque casamento é um ato legal, é um pacto diante de Deus, diante das leis do país e diante da igreja. Isso simboliza o quê? A nossa aliança com Cristo, a nossa salvação. Independente de você estar frustrado ou não, independente daquele dia terrível ou não, pensa o pior dia da tua vida, o dia que você teve mais tristeza. Você estava tão salvo quanto o dia do teu batismo. Para mim, se eu for pensar o dia de maior angústia, é o dia que eu recebi a notícia que a minha filha caçula tinha sido assassinada. E durante aquela parte de óbito e funeral da minha filha, que foi assassinada, de 24 anos. Eu acho que foi o dia de pior dor e frustração na minha vida. E quando eu recebi a notícia, a minha primeira oração que eu fiz foi: Deus, eu não vou me revoltar contra o Senhor, nem contra os teus caminhos. Antes que o diabo ponha qualquer coisa na minha mente, eu quero renovar os meus votos com o Senhor. Eu não vou te culpar por isso, porque nós vivemos num mundo pecaminoso. Eu parei e fiz essa oração para Deus quando eu recebi a notícia que a minha filha tinha sido assassinada. Porque nesses momentos que o diabo coloca coisas na nossa mente para tentar nos revoltar contra os caminhos de Deus. Então, dentro da família, nós temos os momentos, muitas vezes, de maior alegria e êxtase na nossa vida, e os momentos de maior tristeza e frustração é dentro da família, porque quanto mais você ama, mais você pode ser ferido. Uma pessoa que você não tem relacionamento, se ela meter água com você simplesmente deixa andar e para de falar com ela. Mas uma pessoa que você se abre e ama, ela tem muito maior potencial de te fazer sofrer. Ela tem mais potencial de te dar alegria, mas tem mais potencial de te dar frustração. Por isso, muitas vezes, as nossas maiores alegrias e as nossas maiores frustrações acontecem no seio da família. Onde nós temos maior angústia, muitas vezes, é dentro de casa. Porque nós temos os dois extremos. Grandes bênçãos e também enfrentamos grandes batalhas no seio da família. E o diabo nos ataca sempre. Porque a família é a primeira célula da igreja. Se ele conseguir enfraquecer as famílias, ele enfraquece a igreja. Se as famílias aprenderem a amar incondicionalmente um ao outro e amar incondicionalmente os filhos, eles vão começar a entender a grandeza, a profundidade e a largura do amor de Deus que excede todo o entendimento. Quando nós conseguimos amar dentro de casa, nós começamos agora na prática entender Deus que é amor. E nosso alvo é ficar mais parecido com o nosso Senhor a cada dia. E a família vai te polir para fazer você brilhar. Você vai ser lixado, polido e tratado dentro da família. Eu estou com 35 anos de casado e já passei por muitas coisas. Nós temos aqui pessoas... Você ficou casado quantos anos, pastor Abias? Quantos anos durou o teu casamento? 49 anos, o casamento do pastor Abias. E tem aqui irmãos também, chegando aos 50 anos de casado, e você sabe o que você passou dentro do seio da tua família. E se você ainda está amando a tua esposa, e a tua esposa ainda está te amando, você está estendendo graça e amando os filhos, e agora ainda com a possibilidade, como eu, de estar amando netos, é porque você já aprendeu algumas coisas sobre o amor de Deus que excede todo entendimento. Aleluia! Então, a família, não há família perfeita. A minha esposa falou no começo. E os problemas dentro da família nos ensina sobre quem é Deus, sobre o amor de Deus, que Deus é amor. E Deus não ama, Ele é amor. E Ele criou uma instituição chamada família, onde nós vamos ser tratados para aprender a amar como Ele ama. Ou não vamos nos frustrar e vamos reprovar na lição. E diante de Deus, uma das coisas que existe é, Deus te dá a possibilidade de passar por uma prova. Se você for aprovado, você avança.
Se você não for aprovado, você vai ficar repetindo no mesmo lugar. Eu estava num salão de cabeleireiro no Brasil, um lugar que meu pai cortava o cabelo lá, e o pai daqueles... é um salão que tem 4 barbeiros que cortam cabelo lá, é um salão grande, era do pai e agora é dos filhos. E meu pai cortava lá, hoje meus irmãos cortam cabelo lá e eu vou lá. E aí eles estavam falando sobre casamento, e eu cortando o cabelo, escutando as conversas deles. E um daqueles rapazes, eles são a família Camilo, um dos Camilos já casou 4 vezes. E ele disse, eu entendo de casamento, eu já casei 4 vezes. E começou a contar, primeira mulher, segunda mulher, não sei o quê, a mulher atual. Eu escutei e depois falei, ô Camilo, você entende de cerimônia de casamento, não de casamento. Né? Acho que isso foi uns 10 anos atrás, falei, eu entendo de casamento, eu estou casado com a mesma mulher há 25 anos. Agora você que já trocou 3 vezes, está na 4ª mulher, você não entende nada de casamento. Você entende de cerimônia de casamento. Esse senhor estava reprovando e passando pela mesma prova, porque a pessoa que troca de mulher, divorcia e casa de novo, ele vai resolver o problema? Não. Ele vai chegar na mesma posição, onde ele vai ter que enfrentar a mesma lição para tentar se aprovar ou não. E quanto mais ele divorcia, o primeiro divórcio é mais difícil, o segundo é mais fácil, o terceiro é mais fácil ainda, e daí para frente é só trocar de mulher. E ele já até chega uma hora que já não faz mais casamento, fazem contrato, que na hora que quebrar o contrato, separam. E é assim que está o mundo. Deus nos dá a oportunidade de passar por provas onde nós aprendemos sobre amor incondicional, sobre perdão, sobre estender graça, sobre princípios do amor de Deus que excede todo entendimento. E nós podemos, se reprovarmos na prova, vamos passar novamente por ela. Se você passou, você vai ter agora poder aprender coisas maiores. Então, o grande desafio nosso é estarmos abertos para deixar Deus nos ensinar no seio da família. E aí, Deus vai manifestar quem Ele é. E aí nós temos nossos filhos, que começam a tomar... Nós gastamos tempos ensinando nossos filhos, criando, dando o melhor para eles, e agora eles começam a tomar decisões, e você começa a ficar frustrado, e quer obrigar eles a fazer a coisa certa, e alguém consegue obrigar os filhos a fazer a coisa certa? Eu já vi muitos pais tentando. E enquanto o pai ainda tem alguma autoridade, eles obedecem, e depois que eles saem de casa, eles tomam decisões, não baseado no que os pais querem, mas nos valores que eles adquiriram. E aí a pergunta que fica é, eles aprenderam o amor de Deus, que excede todo entendimento, através do relacionamento com você, pai, com você, mãe. Eles aprenderam sobre amor incondicional, sobre a graça de Cristo. Porque uma coisa é o que nós falamos, outra coisa é o que nós vivemos na presença dos nossos filhos. E não é a religião, são os valores. O amor de Deus que excede todo o entendimento. Entender a altura, a profundidade e a largura do amor de Deus que excede todo o entendimento. Como o poder que Ele nos amou. Então, nós ensinamos através de como eu amo a minha esposa, como eu lhe perdoo, como você ama o teu marido, como você lhe perdoa, como você estende graça aos filhos, mesmo repreendendo. Eu não estou falando que não devemos repreender, corrigir, usar a autoridade que temos, e temos que fazer isso, é nosso dever fazer isso, mas nosso dever também é estender graça e ajudar eles a entender o princípio de Deus, entender a graça. Porque muitas vezes nós queremos estabelecer leis firmes na família e queremos que a família funcione como nós queremos. E aí não funciona, porque é um organismo vivo, pessoas vivas com temperamentos diferentes, com pensamentos diferentes, com influências diferentes,
e nós temos que lidar com isso. E aí nós olhamos para a Igreja de Cristo. A igreja tem pessoas que venham de background diferentes, com situações diferentes, culturas diferentes, e aí nós temos a visão cultural, a visão bíblica, e nós confundimos coisas, e aí tem situação de orgulho espiritual, que nós achamos que somos perfeitos, que não pecamos, mas graça, mesmo assim graça está sendo estendida para nós. Uma das coisas que eu brinco muito quando eu faço trabalho com discipulado é sobre nós estarmos discipulando pessoas, e aí tem coisas que é pecado na nossa cultura e tem coisas que não é. Por exemplo, bebedice é um grande pecado nas nossas igrejas. Nossa religião proíbe álcool. A tua religião também proíbe? É proibido, álcool é disciplina. Então, bebedice é pecado absoluto. E glutonaria? Glutonaria está junto com bebedice. Vai num casamento e vê os pratos que as pessoas fazem, que os crentes fazem. Quantos crentes, o médico mandou ele emagrecer, mas ele não consegue parar de comer para emagrecer, tá? O médico, toda vez que vai no médico, o médico fala, perde peso, senão você vai morrer. E ele está indo para a morte porque come demais. Então, na nossa religião angolana, bebedice é um pecado capital. Glutonaria é um pecado assim. Isso é religião. Quantos irmãos aqui já foram disciplinados nessa igreja por glutonaria? Mas por bebedeira, acho que vários. A graça cobre pecados. A graça cobre multidão de pecados. Então, você não é tão santo quanto você pensa. Mas a graça te faz santo diante de Deus. Você é separado para Ele. Então, nós temos que saber estender graça no seio familiar. Principalmente em situações quando nossos filhos estão criando a identidade deles como adultos. E nós temos que estender graça, que eles começam a tomar decisões que não estão de acordo com os nossos valores, ou com o nosso pensamento, ou até, muitas vezes, nem é com os valores, é com a nossa religião. E aí nós temos que estender graça e amar. Então, família é essa oficina para nós aprendermos a amar. O marido amar a esposa amar e respeitar o seu marido, nós amarmos os filhos incondicionalmente, e quando os filhos começam a tomar decisões que não nos agrada, nós temos que amar incondicionalmente também. E dizer e continuar amando como Cristo amou a igreja. Esse é o desafio, o ambiente que nós vivemos como família. Então, voltando ao princípio da conversa, família tem várias situações, família tem problemas. Se a tua família tem problema, compara ela com a família de Adão e vê se a tua família está pior do que a de Adão. E Adão foi criado por Deus, recebia uma visita de Deus toda tarde, Deus que trazia meditação diária para eles, e mesmo assim a família dele teve situações. Então, a tua família, a minha família, nós temos situações que temos que tratar. E nós vamos, durante essa semana, eu quero conversar sobre algumas situações da família, mas a base que nós vamos tratar, os outros assuntos, é essa: o amor incondicional de Deus à sua igreja. O amor sacrificial de Cristo por nós. O amor que o Espírito Santo transborda em nosso coração, nos trazendo graça e certeza da salvação. Se nós hoje temos certeza da salvação, somos cidadãos dos céus, é porque Cristo nos ama. Essa é a natureza. Deus é amor. E Ele se manifesta através de Cristo. E Cristo ama a sua igreja. E nesse amor nos é ensinado dentro do seio familiar. Nós somos desafiados de ser o representante de Cristo na família.
O homem tem a responsabilidade de amar incondicionalmente a sua esposa. E a esposa, responsivamente, amar o marido. É interessante que eu vejo debates do movimento feminista, e eles dizendo, o homem é que manda na família, o homem é isso, a Bíblia é machista, porque a Bíblia manda o homem liderar a esposa. Mas se você olhar a responsabilidade que Deus dá ao marido, não é ao homem, é ao marido, é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a responsabilidade da mulher é submeter ao marido. Agora e respeitar o marido. A responsabilidade do marido é muito mais alta, porque como Cristo amou a igreja, aí Paulo ainda fala que Cristo deu a vida pela igreja, e você deve dar a vida pela sua esposa, e por aí Paulo ainda leva isso mais avante. Então, o grande desafio, ser homem cristão e obedecer a palavra de Deus como marido, é uma grande responsabilidade, e as mulheres, ora pelo teu marido, porque a responsabilidade dele é muito maior. E se o diabo conseguir desviar ele disso, aí ele desestabiliza a família. Esposas, honra o teu marido e respeite ele e ajuda ele nessa função de amar a família. E aí entra a situação de nós, o casal, amar os nossos filhos incondicionalmente, e que nossos filhos aprendam sobre o amor de Deus através do nosso amor um pelo outro e do nosso amor incondicional a eles. Aí eles vão aprender sobre o amor de Deus, mesmo que eles podem, a Bíblia fala, se você ensinar ele, o filho, a criança, ele não vai se desviar da verdade, os princípios vão ficar. Mas agora ensinar a criança não é trazer na escola dominical só, não é ler a Bíblia com ele, é o que nós vivemos na presença dos nossos filhos. E como nós agimos quando nossos filhos pecam contra Deus ou contra nós mesmos, em situações, quando nós temos que corrigir, que Deus nos corrige, mas como nós corrigimos em amor ou em ira, e nós falhamos. Falhamos de várias formas, muitas vezes cometemos erros, falhamos, mas sempre há graça para nós voltarmos lá e consertar e andar com eles. Então, tem a hora que nossos filhos estão adultos e começam a tomar decisões que nós não concordamos. E nós vamos amar eles como? Aí é a hora de nós orarmos, não desistirmos dele, continuar orando, continuar sendo pai, continuar amando, mesmo que nós não concordamos com as decisões que eles estão tomando. Aí tem a hora que amar é disciplinar, tem a hora que amar é cortar regalias, mas mesmo assim tem que ser tudo em amor, porque família é o lugar onde nós aprendemos e ensinamos sobre amor. A natureza da família é um organismo vivo que Deus criou para nós crescermos e conhecermos a Ele ali. Então, Deus é amor. E nós amamos na família. Eu vou parar por aqui. Amanhã nós vamos entrar em assuntos mais práticos, mas hoje eu queria trazer um pouco sobre a ideia central de família, que é um lugar onde nós aprendemos e vivemos amor e demonstramos amor. E também a família é o lugar onde é o primeiro núcleo da igreja. Quando nós temos uma igreja legalista, cheia de regras e mais religião do que princípios, as famílias vão ser assim também. Aí tem regra para isso, tem regra para aquilo. Como a igreja amadurece e tem mais ensino e princípios do que regras, as famílias também vão ser menos legalistas e mais amáveis. Então, porque a família é o primeiro núcleo e dali evolui. Então, em que ambiente nós vivemos? E nós temos que ter cuidado com os nossos filhos, porque muitas vezes nós queremos implantar nos nossos filhos a nossa religião. E aí esses meninos tiveram uma educação diferente
estudaram filosofia, estudaram direito e aprenderam a pensar. E ele quer questionar alguns dos nossos princípios religiosos. Tipo, por que beber é pecado e glutonaria não? Se teu filho lhe perguntar assim, você vai falar o que para ele? Não, glutonaria também é pecado, mas lá na igreja não disciplina glutonaria. Então, de vez em quando, a minha resposta essa é a nossa religião. São coisas da nossa religião. Esses dias mesmo, eu estava numa reunião de pastores batistas, e nós estávamos brincando sobre alguma coisa, e eu falei, pastores, essa é a vossa religião que diz isso, não a minha Bíblia. Que nós temos algumas coisas que são princípios culturais que nós trazemos como verdade bíblica. Eu falei, eu cumpro. Porque se você acha que é a minha religião e não a Bíblia, por que você cumpre? Eu falei, eu cumpro porque eu não quero escandalizar você. É por isso que eu cumpro a tua religião, para não te escandalizar. Mas eu acho que isso aí é religião. Mas então, quando os filhos nos questionam, muitas vezes é hora de nós pensarmos a nossa fé. Pensarmos, isso é um princípio bíblico, ou isso é um valor cultural, ou isso é um valor religioso que eu adquiri na minha igreja, e nós temos que pensar isso junto com os filhos. E aí, minhas filhas me perguntaram, mas se isso é um princípio cultural, religioso, por que você cumpre? E eu falo, porque eu não quero escandalizar os meus irmãos. Meus irmãos acreditam que isso é de Deus, então eu cumpro com eles, porque eu não quero escandalizar eles. Mas eu faço de livre vontade, porque eu quero, é uma forma de eu amar os meus irmãos. Então, esse é o grande desafio da família. A família onde o amor de Deus é manifesto, onde nós manifestamos Deus, que é amor. Esse é o grande desafio. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. E amar os nossos filhos dessa forma. E porque... Agora, uma pergunta só para nós pensarmos. Por que a Bíblia fala para o homem amar a esposa? É uma ordem. E não existe a mesma ordem para a esposa amar o marido. Alguém sabe responder? A ordem é explícita. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Aí, mulheres, submeta a seu marido. Será que a mulher não precisa amar o marido? É um princípio que todos nós conhecemos. O ser feminino, a mulher é responsiva. Por que os rapazes escrevem poemas, dão flores para as meninas? Quando você era solteiro, você fez... Quem é que, quando era solteiro, escreveu poesia, escreveu carta, deu flor para alguma moça quando era solteiro? Quem aqui já fez isso? Só um? Todos aqui já fizeram. Por que você fez isso? Porque você queria uma resposta positiva. Porque a mulher é responsiva. Se você a amar, ela ama de volta. E o marido que maltrata a esposa é burro, porque ele vai comer mal, vai ser maltratado, vai ser judiado, vai chegar em casa e encontrar uma mulher de cara feia, e ele que vai sofrer. Vai ter menos sexo, se ele maltratar a esposa, ou vai ser forçado, não vai ser prazeroso. Então, quanto mais você amar a tua igreja, mais prazerosa, quanto mais você amar a tua esposa, mais prazerosa vai ser a sua vida e o ambiente de casa. Porque a mulher é um ser responsivo. Não, a ordem do homem amar a esposa é por isso. Se ele amar ela, ela vai amar de volta. Se você tratá-la com carinho, ela vai te tratar com carinho de volta. Se você lhe der presente, ela vai cozinhar a melhor comida para você, ela vai se esmerar em tudo para ti. Quanto mais você cuidar dela, melhor vai ser a resposta que você tem. Vocês, maridos, já têm essa experiência assim? Você trata ela bem e sai ganhando? Então, a ordem de um marido amar a esposa, porque a mulher é responsiva. Ela responde aos incentivos do parceiro. E é próprio da natureza da mulher. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos como igreja. E poder meditar, Deus, na tua palavra, meditar no teu amor, meditar no teu propósito para a família.
E nós clamamos, ó Deus, que as verdades que tratamos essa noite possa ecoar nos nossos corações, para que possamos vivê-las e entender o Teu amor, Pai, que possamos realmente entender a profundidade, a grandeza do Teu amor por nós, que excede todo o entendimento. Que a nossa família possa ser um ambiente onde amor é aprendido, amor é ensinado e praticado, Senhor. Nos abençoa nessa semana que vamos estar juntos como igreja meditando. Nos dá sabedoria e graça. Em nome de Jesus. Amém. Eu acho que é tudo por hoje. Irmãos, pela profundidade da mensagem, parece que as salvas de palmas foram muito fracas, amém? Amado pastor, em momentos assim de conferência, nós temos a oportunidade de fazer aquelas perguntas que nós temos como casados, que não conseguimos fazer muitas das vezes em outros fóruns. Então, gostaríamos de convidar o casal pastoral, por favor, para tomarem um assento aqui no nosso cantinho especial, o cantinho decorado para o momento que se segue. Deus é bom, irmãos? Em todo o tempo. E em todo o tempo. Deus é bom. Temos quantas perguntas, querida? Temos 4 perguntas. Então, vamos abrir este momento de perguntas e respostas. E eu vou ler a primeira pergunta que foi feita pelos nossos casais ali sentados. Pastor, perdoar uma traição onde gerou o filho, não há probabilidade do meu marido voltar a cometer pela minha felicidade eu perdoar? Esta é a primeira pergunta. Vamos aproveitar, acho que podemos usar aquele microfone. É interessante. A questão de perdão, de traição, é muito interessante porque teve um ano, eu acho que 2 anos atrás, eu acompanhei 5 casais que estavam com problema de adultério, tinham sido traídos. 3 casais era a mulher que traiu, 2 casais era o homem que traiu. Está havendo muita traição entre as mulheres agora, só que as mulheres são mais secretivas, são mais discretas. Por questão cultural, na cultura banto, o homem pecar, ele é herói, ele é macho. Ele está espalhando semente. Agora, a mulher adulterar, ela é bandida, ela é um monte de outros adjetivos, nenhum positivo. Então, é interessante, a questão cultural dá mais liberdade para o homem cometer do que para a mulher. Logo, as mulheres cometem, mas elas são mais discretas e fazem mais segredos. E eu achei interessante que é muito difícil, tanto um lado quanto o outro. Desses 5 casais, nós conseguimos restaurar 4. Um não foi restaurado porque o homem, quando ele descobriu que a esposa tinha traído, ele fez uma reunião familiar e estendeu ela para a família inteira. E quando ele quis perdoar e ficar com ela, a família não aceitou, de jeito nenhum. Como ele tinha exposto toda a situação agora ficou impossível de estender graça. Mas eu conheço situação de que houve deslize do homem, pecou e teve filho fora de casa e conseguiu restaurar o casamento. Eu conheço situação de que o homem continuou trazendo filho, a mulher criou o primeiro filho, ele foi fazendo criança e trazendo. Eu conheço uma casa mesmo que a família acho que tem 3, tem os filhos de casa e tem os filhos que o marido, outros 3 que o marido trouxe dos outros relacionamentos dele. E então tem situações assim. Então, perguntar, mas ele adulterou. A Bíblia diz que
por causa de adultério pode divorciar? Sim. A Bíblia diz isso, mas a Bíblia fala muito mais sobre perdão do que sobre execução da lei. Agora, por causa do adultério, eu devo terminar o casamento. Então, eu lembro uma situação que um casal que eu conheci, e eles eram casados há 29 anos, eu acho, tinham 4 filhos, e o marido deu umas deslizadas e a esposa queria divórcio. E eles me chamaram, eu sentei com esse casal e disse para a esposa: é um direito teu, ninguém vai divorciar. Se você quer divórcio, agora pensa nos 29 anos de casado, pensa em toda a situação e vê se realmente vale a pena divorciar. Por outro lado, o teu marido pecou nessa área, como é que estava o vosso relacionamento de casal? E essa senhora me respondeu que ela estava como diretora de um banco, estava trabalhando das 5 da manhã às 8 da noite, e que final de semana ela estava cansada, e realmente já fazia alguns anos que ela não estava sendo uma boa esposa para o marido. Quando ela analisou a situação, ela reconheceu a parte dela, que o marido, ela estava mais preocupada com a carreira do que com o marido, e por causa dessa situação, ela deixou o marido desprotegido, e o marido teve uma aventura, que é um erro, não justifica a aventura dele, mas ela chegou ao ponto de dizer: eu também lhe estendi, eu lhe dei, porque eu estava correndo atrás de dinheiro, eu deixei ele desprotegido, e situações onde empregadas que estavam a cuidar dele, não eu. Depois de conversar todo o assunto, ele pediu perdão, ela estendeu o perdão, e esse casal viveu junto por mais outra década até o senhor falecer. Mas esse é o desafio de nós avaliarmos, quando há situações, se a falha foi só de um lado ou houve falha dos dois lados, e por isso o pecado teve a oportunidade de entrar. Quando nós conseguimos avaliar dessa forma, isso é avaliar com amor. Quando nós vemos, será que nós demos brecha? Será que nós abrimos oportunidade? Por que o pecado entrou na nossa família? E aí, analisando dessa forma, aí tem que renovar a aliança, o compromisso de fidelidade, e também trabalhar para que a confiança seja restaurada, a confiança na fidelidade um do outro. Não sei se respondi a pergunta. Acredito que sim. Amém. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Querido pastor, a próxima pergunta é quente. Eu li 3 vezes essa pergunta, mas vou ler mais uma vez para o pastor entender a dúvida acredito que é do nosso irmão. Pastor, a pergunta é a seguinte: Pastor Ismael, como ter certeza que o meu casamento ou a minha parceira é segundo a vontade de Deus? Tem-se dito, irmãos, ainda não terminou. Pastor, tem-se dito que o que Deus uniu não separa o homem. E aí vem a bomba. Será que foi mesmo Deus quem nos uniu? Essa é a pergunta. Muito bem. Como saber se a minha esposa o meu casamento é da vontade de Deus, né? A verdade, eu não acredito que Deus fez uma mulher, tem pastores que pregam isso, que Deus fez uma mulher específica para cada homem, você tem que lhe achar, e que Deus fez um homem específico para cada mulher, e você tem que lhe achar. Eu não acredito assim. Eu até acredito que a melhor época para casar é quando você é mais jovem e não tão inteligente.
quanto mais esperto você ficar, mais difícil é casar. Por isso, se você deixar para casar muito tarde, é mais difícil casar. Mesma coisa, a moça, se ela estudar muito e ficar se formar, ficar muito intelectual e chegar aos 30 anos sem casar, o padrão de escolha fica muito mais alto. Quanto mais você estudar o assunto, mais alto fica o teu padrão de escolha e mais difícil fica casar. Então, eu sempre desafio, casa enquanto você não é muito esperto ainda. Eu casei com 25 anos. Se eu tivesse casado com 30, talvez ia ser mais difícil casar. O padrão de escolha já ia ser mais alto. Brincadeira à parte, se você casou com essa mulher, essa é a mulher que Deus pôs na tua vida para te tratar. Para tratar contigo, te fazer amadurecer. Se você casou com esse homem, é o homem de Deus, está casada com ele. Agora é diante de Deus, e Deus vai usar esse homem para você crescer espiritualmente. Então eu creio que eu já vi casamentos que começou errado e eles não tinham certeza e os dois decidiram orar, buscar a Deus, aprender princípios, viver princípios e hoje eles têm uma excelente família. Então eu creio que os princípios da palavra de Deus, o buscar a Deus junto, aplica-se a toda situação. Eu lembro, fazer brincadeira à parte, eu lembro um diácono, eu assumi uma igreja que eu descobri que tinha muitos casais que viviam maritalmente naquela igreja, uma igreja batista, aqui em Angola. E eu reuni e falei, olha, tem pessoas na liderança, tem pessoas no diaconato que não é casado. Logo, vamos trabalhar, vou dar ensino, vamos trabalhar 6 meses. Até o final do ano, quem não estiver casado, não pode fazer parte da membresia da igreja. Só vou aceitar como membro casados. Mas se você já é diácono, não interessa. Vai ser disciplinado e vai deixar de ser membro, se não casar. Então, nós tivemos, acho que 14 casamentos no mesmo dia. Teve um dia que nós fizemos um atacado, 14 casamentos. E acertamos a situação. Mas tinha um diácono de 70 e tal anos, 60 e poucos anos, já vivia há 30 e tal anos maritalmente com a esposa, e ele chegou, pastor, eu acho que eu não quero casar, porque eu não sei se é essa mulher que eu quero. Eu falei, irmão, você não é obrigado a casar. Mas você não pode ser membro de uma igreja batista vivendo maritalmente. Então você vai procurar uma igreja que te aceite do jeito que você está maritalmente e fica lá. Aqui nós vamos disciplinar todos que vivem maritalmente. Eu acho que, aí ele entrou em disciplina, mas mais tarde casou e acertou a situação dele. Mas eu creio que tem pessoas que se casaram antes de se converter. E a Bíblia diz, se você se converteu e a tua esposa não se converteu, mas ele permite que você seja cristã e continue com ele, mesmo assim. É o que as cartas nos ensinam. Então, mesmo em situação que você se converte, o marido ainda não se converteu, você pode ficar com ele e orar por ele até ele se converter. Então, não existe, se é essa mulher de Deus, ou se foi Deus que me uniu. Eu creio que nós podemos trabalhar, crescer, como o casamento é um lugar de crescimento, e fazer o nosso casamento dar certo, se os dois quiserem, se os dois tiverem esse interesse de fazer o casamento dar certo. Uma grande salva de palmas, aleluia. Vamos pedir ao casal que volte a sentar. Temos mais perguntas, irmãos, mas estaremos com o pastor a semana toda. E não só, o pastor abriu uma exceção, conforme anunciou o nosso querido secretário. Durante a semana, durante o dia, o pastor estará disponível para poder receber os casais, para orar e fazer também outras perguntas. Então, as perguntas que temos, outras 2 de hoje, vamos entregar ao casal. Eles vão lendo as perguntas e vão respondendo também mediante as palestras.
E assim, vamos só dar a palavra ao nosso amado pastor. Eu esqueci alguma coisa. Eu quero desafiar os irmãos a meditar em Provérbios 5. E amanhã nós vamos conversar um pouco sobre isso, tá bom? Provérbios capítulo 5, para você ler e meditar hoje, para nós conversarmos sobre isso amanhã. Temos a tarefa, Provérbios 5. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Estamos na reta final. Gostaria de convidar o amado pastor Alberto para nos dirigir em oração. Vamos orar. Pai, nós queremos uma vez mais agradecer por esse momento de aprendizado e continuamos a abrir os nossos corações para ouvir do Senhor através dos nossos irmãos. Queremos crescer como famílias, sempre inspirados no Teu amor, tal como nós aprendemos hoje, certos de que a nossa casa é, afinal de contas, uma oficina onde aprendemos a amar. Muito obrigado, Deus, por todo o ensinamento e continuamos a consagrar a vida dos nossos preletores. Oramos também para cada casal aqui presente e consagramos todas as nossas lutas, os nossos desafios, nossas alegrias, mas também nossas tristezas. Apresentamos tudo diante do Teu altar. Queremos crescer, sempre inspirados no Teu amor. Assim, toda a honra e glória seja dada a Ti, que és o autor do casamento, e possamos nós, ó Deus, desfrutar o melhor desta experiência e também sermos uma referência para os outros que também precisam acertar os seus casamentos. Agora que vamos sair, oramos para que o Senhor nos possa acompanhar e mesmo debaixo desta chuva, o Senhor possa nos conduzir seguros às nossas casas, para que amanhã possamos outra vez neste lugar continuarmos a aprender. Toda a honra e glória nós rendemos ao Senhor e nós fazemos esta oração nos merecimentos do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém, igreja. Já estamos mesmo na reta final e vamos convidar o nosso coordenador para vir aqui em frente se tiver algumas considerações finais. Amados irmãos, recebi o sinal do nosso coordenador. Queremos apenas informar que se algum irmão aqui presente tiver dificuldade de transporte, está a chover, todos os irmãos que viram aqui em frente, parte da coordenação, estão disponíveis para poder auxiliar os irmãos, para indicar uma viatura, para poder levar os irmãos em segurança. Amém? E o convite está feito. Hoje é só o primeiro dia. Amém? Eu queria que o dia de hoje tivesse mais horas, mas amanhã vamos fazer de tudo para terminarmos às 20 horas. Amém? E aí, Deus é bom. E em todo o tempo. Queremos ver esse templo cheio, para não sermos só nós abençoados, mas que esta palavra chegue a todos os casados dessa cidade. Amém? Então, uma noite abençoada e lembrem, irmãos, temos surpresa todos os dias. Aleluia! Deus abençoe. Noite abençoada.